Shalom! Sou o professor Marcos Suel Alves, sou professor de grego e hebraico, e nessa aula eu quero falar sobre rituais de casamento judaico, ou seja, vamos falar um pouco da cultura judaica. E se você se interessou por esse tema, fica comigo até o final desse vídeo, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento teológico da cultura judaica. Você já sentiu o desejo de ler o Tanar, ou seja, o Antigo Testamento no seu idioma original, a saber, o hebraico? Eu tenho um curso de hebraico bíblico completo, do básico ao avançado, incluindo verbos hebraicos. Isso mesmo que você ouviu, verbos hebraicos. Se interessou? O link estará na descrição desse vídeo. É só você clicar que você começará a estudar de imediato. Não perca essa oportunidade de aprender toda a gramática do hebraico bíblico. E no final dessa aula, eu deixarei uma playlist apenas da gramática do hebraico, para que você possa aprender um pouco mais do hebraico. Mas não perca essa oportunidade de estudar hebraico com o professor Marcos Suel. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Para que se compreenda o ritual da cerimônia de casamento judaico, temos que entender os costumes sobre essa cerimônia antes dos tempos de Jesus. Como em qualquer cultura construída sobre uma forte unidade familiar, o principal desejo de qualquer jovem judeu era de se casar, ter filhos e assumir responsabilidades de um adulto perante a comunidade. Entre as idades de 13 anos, que é o seu bar mitzvah, ou seja, filho do mandamento, e os 20 anos de idade, é esperado que se case. Diferente de nossa cultura, não existe o período de adolescência e nem mesmo o namoro. Ninguém era considerado adolescente. A pessoa passava direto da infância para a idade adulta. Muitos diferentes métodos eram usados para encontrar o marido e a esposa. O interessante é que muitos pais arranjavam o casamento dos filhos já no dia que nasciam. Algumas vezes, na época do seu 13º aniversário, um jovem poderia começar a gostar de uma mocinha ou então seus próprios pais escolhiam a noiva ideal. Bom, de três coisas, uma iria acontecer. Primeiro, ou o pai se encarregava de organizar tudo, como o pai de Sansão fez, leia Juízes capítulo 14. Segundo, ou o pai contratava um agente ou teria alguém ao seu serviço para fazer isso, como foi o caso de Abraão, em Gênesis capítulo 24. Na verdade, esse costume de fazer um juramento é de onde vem a expressão testamento. Terceiro, ou o jovem fazia todos os arranjos sozinho, como foi o caso de Jacó. Leia Gênesis capítulo 29, dos versículos 15 ao 30. O último método é o mais importante para nós, portanto, vamos dar uma olhada mais detalhada para que possamos compreender melhor essa cultura. Um jovem ia até a casa da jovem para pedi-la em casamento. Ele levava três coisas consigo. Primeiro, uma quantia enorme em dinheiro, com a qual ele pagaria o preço pela sua noiva. Segundo, um contrato ou certidão de compromisso chamado de Shitri Eroshin. Terceiro, um odre cheio de vinho e uma taça. O jovem se aproximava do pai e qualquer irmão mais velho que a moça tivesse. A certidão era entregue e o preço do resgate era negociado. O interessante é que uma vez que tudo era acertado, o jovem pretendente enchia a taça de vinho e a jovem era chamada para entrar na sala onde estavam reunidos. Se ela concordar em aceitar aquele jovem como seu esposo, ela então deverá tomar aquela taça de vinho. Ao tomar o vinho, ela se compromete com o jovem e concorda que aquele contrato é agora legal perante a lei e perante o compromisso de casamento entre os dois. Imediatamente, eles são declarados marido e mulher, mesmo que nenhuma cerimônia de casamento tenha sido realizada ainda. O mais interessante é que eles passam a ser considerados marido e mulher por contrato e voto.
mas ainda não chegou o dia em que estão completamente casados. Quando a jovem toma o vinho, o rapaz faz uma declaração solene dizendo que voltará para a casa de seu pai para preparar um lugar para sua esposa. O lugar que ele irá preparar se chama Hadar, ou câmara, também chamado de Choupá, cama de lua de mel. A partir do momento que o contrato é validado, aquela moça é separada e consagrada ao seu marido. Ela foi comprada por um preço. Ela agora vai passar todo o seu tempo, desde o dia que o contrato foi assinado, se preparando para ser uma esposa e aprendendo em como agradar ao seu marido. Durante o tempo desse noivado ou contrato, aquele jovem prepara a sua câmara, que é um aposento equipado com tudo que for necessário. Esse aposento tem comida suficiente, água e todos os confortos necessários para viverem isolados por uma semana. Se alguém perguntasse quando seria o casamento, sabe o que o jovem diria? Ele diria assim: ninguém sabe, exceto meu pai. Ou seja, o pai teria que ter certeza que tudo estava muito bem preparado e organizado para o momento abençoado e esperado, antes que ele desse a permissão para que seu filho fosse buscar sua noiva. Leia Marcos capítulo 13, versículo 22, e veja se não é interessante. Quando a permissão era concedida, ele escolhia dois de seus amigos para ir com ele e agir como testemunhas durante a cerimônia. Um dos amigos ficaria para dar toda a assistência à noiva, trazendo-a para o local da cerimônia, enquanto o outro amigo servia de principal testemunha ou o melhor amigo. Ele ajudava a noiva e era responsável por uma tarefa especial após eles entrarem na câmara, assim que a cerimônia terminava. A cerimônia era chamada de Kedushin. Durante a cerimônia, um segundo contrato chamado Ketubá substituía o anterior. Esse contrato tem como testemunhas aqueles dois amigos e era entregue aos pais da noiva. O Ketubá continha a promessa feita pelo noivo à sua noiva. No dia do casamento, o noivo e a noiva eram tratados como rei e rainha, sendo tudo feito para deixá-los o mais confortável possível. Depois da cerimônia, os dois entravam no aposento nupcial e o noivo entregava os presentes preparados para a sua noiva. Eles ficavam no aposento por 7 dias. O melhor amigo ficava do lado de fora, perto da porta de entrada, enquanto as testemunhas permaneciam nas imediações. Em algum momento, o noivo avisava o seu melhor amigo que o casamento foi consumado, e ele então fazia o anúncio a todos os convidados. Quando o anúncio era feito, todos os convidados iniciavam uma semana de comemoração que só terminava quando o casal deixava o aposento nupcial para iniciar a festa do casamento. É só você ler Joel capítulo 2, versículos 15 e 16 e Lucas capítulo 12, versículo 35 e 37. Perceba que a festa mesmo só começava 7 dias após a cerimônia do casamento. O interessante disso tudo é que João Batista usou a terminologia do casamento para descrever seu relacionamento com Jesus. Leia João, capítulo 3, versículos 28 e 29. Por toda a Escritura Sagrada, Deus usa termos específicos do casamento para descrever Jesus, o Messias e sua noiva, a Igreja. Jesus usou a terminologia do casamento na festa da Páscoa, quando ele entregou o cálice da comunhão e fez uma declaração que só é dada por um noivo que se despede para ir preparar a sua câmara, ou Hadar. João, capítulo 14, versículo 2, versículo 4. Dá uma analisada e pesquisa tudo que eu estou falando. O cálice da comunhão foi dado por Jesus para selar seu contrato de noivado com sua noiva, ou seja, nós. Paulo reconhece essa analogia e declara que Jesus pagou um preço por sua noiva quando derramou seu sangue pelos nossos pecados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, e o capítulo 7, versículo 23. Uma das testemunhas escolhidas para servir a noiva foi João Batista. Ele usa a terminologia de que ele é aquele que fica ao lado da porta da câmara e anuncia a consumação do casamento. Ele foi um parente muito próximo e íntimo de Jesus. É só analisar o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 28 e 29.
A outra testemunha e segundo amigo pode muito bem ser Moisés, que liderou Israel, um tipo de noiva, para se encontrar com o pai no Monte Sinai. Na verdade, Jeremias dá uma dica desse conceito de Israel se tornando comprometido com Deus no Monte Sinai. É só você ver Jeremias capítulo 2, versículo 2. O casal casado é descrito para nós numa passagem messiânica encontrada em Isaías capítulo 61, versículo 10 e o capítulo 62, versículo 5. Uma vez que o casamento é consumado, o casal retorna para o aposento nupcial. Durante a Páscoa, o Shir Hashirim, ou seja, Cântico dos Cânticos, é lido. Na Páscoa, Jesus pagou o preço pela noiva. O Cântico dos Cânticos descreve a intimidade no relacionamento de Jesus e sua noiva. E você, sabia desse ritual de casamento judaico? Não sabia? Deixa aqui nos comentários. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, ok? E você tem o desejo de aprender a ler o Tanar, ou seja, o Antigo Testamento no seu idioma original, a saber, o hebraico? Sim, eu tenho uma boa notícia para ti. Eu tenho um curso de hebraico bíblico completo, do básico ao avançado, onde eu te ensino toda a gramática do hebraico bíblico, da alfabetização aos verbos hebraicos. Ficou interessado? Quer saber mais? Quer começar a estudar agora mesmo? Abaixo na descrição desse vídeo estará o link. É só clicar que você começará a estudar de imediato. E caso você queira entrar no meu grupo do WhatsApp, Gramática do Hebraico, é um grupo gratuito, onde eu tenho alguns alunos. E lá todo mundo interage de forma espontânea e voluntária. Se quiser, abaixo também na descrição desse vídeo estará um link. É só você clicar que você será direcionado para o meu grupo do WhatsApp. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Curte, comenta e compartilha. E não esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Shalom!